Oi, gente! Nós estamos de volta e nesse vídeo eu vou explicar por que o Centrão saiu fortalecido dessas eleições. Eu já tinha falado isso no primeiro semestre e a gente retoma esse debate agora, então vem comigo. A pergunta que mais me fizeram essa semana depois das eleições, e eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo o link para as entrevistas, foi se o presidente Jair Bolsonaro ganhou ou perdeu força com essas eleições. Quem acompanhava a P3 no primeiro semestre lembra que a gente falava muito aqui de que o presidente ele não transfere necessariamente votos numa candidatura majoritária a prefeito ou a vereador. A transferência de votos ela normalmente acontece do governador. Mas já que está todo mundo perguntando de Jair Bolsonaro, e alguns amigos meus, inclusive o Marconi, da Galeria do Rock, perguntou se o Jair Bolsonaro realmente tinha saído enfraquecido, como eu falei em algumas entrevistas, visto que ele deu apoio na última hora. Ele sai enfraquecido muito mais pelo fato do Centrão ter tomado o poder. E isso a gente falava no primeiro semestre, que o Centrão seria o grande favorecido nessas eleições municipais. Por quê? Porque por causa da pandemia, o período de campanha eleitoral mudou, ele ficou muito curto. E aqui no Brasil, como eu vou explicar um pouquinho mais para frente, a nossa política é uma política de barganha, que favorece os que já estão no poder. Vale lembrar que o clã Bolsonaro perdeu um pouco de força, primeiro também porque o presidente não tem partido, então não fica uma ideologia muito clara. Os filhos dele estão em partidos diferentes. Basta ver que o Carlos Bolsonaro perdeu 30% dos votos e o vereador com o maior número de votos no Rio de Janeiro foi o Tarcísio Mota, do PSOL também, o PSOL crescendo bastante nessas eleições com 86 mil votos. Mas aí vamos voltar para o Centrão. Por que eu estou falando disso? Como eu disse, quem quiser saber mais sobre Bolsonaro, é só olhar as entrevistas que eu dei. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma política muito baseada na oligarquia, no coronelismo e na centralização do poder. Quem sempre falou isso foi o Vitor Nunes Leal, num estudo brilhante chamado Coronelismo, Enxada e Voto. Eu sempre falo que a gente tem que olhar um pouquinho para trás, que a história é cíclica e que se a gente olhar para trás a gente entende um pouco os movimentos do futuro. Na República Velha, o Campos Salles ele criou uma política de governadores que nada mais era do que uma política do toma lá da cá. Quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, eu pesquisei a árvore genealógica de alguns parlamentares da bancada do Boi, Bíblia e Bala. E o que eu percebi? Que muitos dos parlamentares que estavam no poder hoje, em 2014, tinham parentes na política desde quando? Da República Velha de Campos Salles. É inacreditável. Isso só mostra o quanto a nossa política brasileira é baseada no patrimonialismo. O Vitor Nunes Leal, ele fala que a nossa política também tem muito forte a questão do coronelismo, que é um sistema de barganha, onde o poder público está sempre tentando sobrepujar o poder privado. Ele fala também da questão da perseguição aos adversários, que a gente vê isso muito forte aqui em todos os lugares do mundo, mas aqui no Brasil essa é uma característica primordial da política brasileira. Então é o filhotismo que o Vitor Nunes Leal chama de mandonismo, que é simplesmente essa perseguição a políticos. E ele fala que a única forma, a única maneira da gente ir contra tudo isso é uma emancipação das massas, através de uma consciência política e educacional. Por que eu estou falando tudo isso? Porque desde o primeiro semestre a gente falava aqui na P3, o Centrão vai sair fortalecido. Diminuiu o tempo de campanha, os mais conhecidos são os que estão na cabeça das pessoas. A gente vive uma política brasileira aqui que é da sociedade do espetáculo, o que é bom aparece, o que aparece é bom. E também tem a questão do dinheiro. E os políticos do Centrão, essa máfia amorfa que a gente já falou em outros vídeos, tem todas essas características. Então era muito óbvio que eles sairiam fortalecidos. Então é isso, gente. O objetivo desse vídeo foi explicar esse outro lado, que eu acho que a maioria das pessoas não estava vendo e nem perguntou por que isso acontece. E essa é uma explicação muito óbvia. O Centrão sai fortalecido porque é o Centrão, porque ele é a base da nossa política brasileira. Então é isso. Mais informações nas reportagens abaixo e até semana que vem.